Olá, eu estou aqui para falar do livro Como Escrever Seu Primeiro Livro. E esse é um e-book que eu estou fazendo para você que tem histórias para contar e deseja ser escritor. Você idoso que deseja deixar sua história registrada como uma memória eterna. Em geral, as pessoas pensam que para ser um escritor você tem de ser formado em línguas e letras. Isso é uma balela. É bem verdade que se você for formado em algum curso de nível superior, automaticamente se qualifica para escrever sobre a sua área, podendo até escrever romances e ficção, mas isso não é a regra geral. Sabendo ler e escrever, você também está qualificado para escrever um livro. Claro que terá de pagar a um profissional para corrigir os seus erros, mas isso não pode e nem deve ser motivo para desanimar, pois o que importa mesmo é a sua história. Depois dos 50 anos, a maioria das pessoas já viveram muitas experiências e automaticamente tem histórias para contar. É para você que escrever esse livro. Mãos à obra. Pegue papel e caneta ou se posicione de frente ao computador e comece a escrever as suas histórias. Eu, por exemplo, sou uma pessoa comum, que tem sonhos como qualquer um. Não sou formado em nada. Só tenho o primeiro grau completo, mas tenho um diferencial. Acredito que vou conseguir. Muitos podem dizer que já passou a minha vez, afinal já estou passando dos 64 anos, mas me sinto como se estivesse no princípio de minha vida, com a diferença que hoje tenho bem mais experiência de vida, sabedoria e paciência própria de um idoso que já passou por muitas dificuldades, enfrentou todas, venceu algumas, perdeu outras, mas não desistiu. Às vezes fico desanimado como qualquer ser humano, então deixo tudo de lado e fico ligado em alguma coisa que me dê paz, ou espero o dia terminar e vou dormir. Quando acordo, já tenho solução para o problema. Sempre gostei de escrever. Escrevia tudo que podia, no tempo que me sobrava, em um caderno. Claro que não produzia tudo o que desejava como escritor. Aliás, nem pensava que seria algum dia. Por algumas razões como escrever manualmente, falta de tempo, sem lugar apropriado. Quer dizer, impossível ser um escritor sob essas condições. Mas estive muito doente, ficava em casa muito mais tempo do que gostaria, pois estava acostumado a sair todo dia para trabalhar, e doente, tive de ficar no auxílio social recebendo um pequeno salário, que não me permitia uma vida com o mesmo conforto que tinha antes, mas me mantinha vivo. Só que agora, por ter bastante tempo livre, passei a ter contato contínuo com o computador, que antes eu tinha aversão. Uni tempo, ferramentas e solidão, e comecei a treinar o uso do computador. E mesmo só usando os 2 dedos indicadores, hoje sou capaz de escrever mais de 2.000 palavras diárias. Procuro não perder um minuto sequer, escrevo sobre tudo, todo tipo de assunto, pois mesmo que não se torne um livro, serve como treinamento, tanto para as mãos como para a mente. E provoca estímulos de inspiração, e através de um treinamento desses, acaba saindo uma boa criação. Procuro colocar tudo no Docs, que é uma ferramenta de texto do Google, onde você deixa tudo armazenado e usa como e quando quiser. Então, resolvi escrever minhas memórias, minhas experiências de vida, meus amores, minhas vitórias e derrotas. E assim saiu o meu primeiro livro, Memórias de uma Vida, Anos no Deserto. Foram 241 páginas de uma história verdadeira. Aí me empolguei, enviei então para uma editora e depois de analisarem, foi aprovado. Então assinei contrato com essa editora e disseram que o livro estava pronto para edição. Assim investi um bom dinheiro na impressão de 100 exemplares. Me garantiram que me dariam todo o suporte necessário para a impressão e distribuição. Durante o lançamento, os poucos que compareceram foram por curiosidade, pois queriam saber como me tornei escritor assim tão de repente. Alguns dos que foram ao lançamento, e alguns poucos, uns 20, compraram o livro. Foi uma experiência maravilhosa. Dei autógrafos, tirei fotos. Não consegui vender os 100 exemplares que encomendei, mas como iniciante fui bem. Alguns escritores já antigos me disseram que vendeu bem, pois muitos não conseguem vender nem uma dezena no lançamento. Depois continuei vendendo mais alguns, inclusive para outros estados, através do Facebook.
Recebi muitos elogios pelo livro e pela linda história contida nele, ao menos era o que falavam. Recebi até abraços na rua, acompanhado de elogios. Bom, mas o que eu quero dizer com isso é que nunca é fácil. Tá? Eu hoje já tenho 16 livros escritos, participo de 7 coletâneas como coautor, já recebi várias homenagens, recebi a homenagem da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, estou agora recomendado para receber essa homenagem também da Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Frequento feiras literárias, frequento saraus, sou muito convidado para saraus, dou entrevistas em TVs web, em podcasts, em jornais de web. Sou membro do Núcleo de Artes, Letras e Artes de Portugal. Já recebi homenagens como artista revelação, agora recebi no ano de 2023. Já recebi uma homenagem num mural de azulejos, uma parede com vários azulejos, com minha foto no meio, Cabo Frio. Já recebi uma viagem para o Amazonas. Enfim, me deu bastante retorno me tornar um escritor. E isso começando a escrever minha própria história. Tá? Eu escrevo romance, escrevo poesia, tenho 2 livros de poesia. O que eu aconselho quem deseja ser um escritor e tem história para contar, que eu sei que todas as pessoas acima de 50 anos têm história para contar, não se prive. Escreva seu livro, publique, não se preocupe com o resultado, porque o resultado já é ter escrito, isso já é um resultado positivo, você ter escrito um livro. Um livro, ele é para sempre, ele fica aí na internet, fica nas editoras, é para sempre. Mesmo depois que você morrer, por 70 anos ele ainda vai ser pertencente à sua família. Se ele vender, sua família ainda recebe. Se não vender, ele fica aí para o público em geral. Enfim, eu particularmente não vejo nenhuma desvantagem em escrever um livro. Você pode não ficar rico, pode não lançar um best-seller, mas tem muitos escritores famosíssimos que não ficaram ricos. Ficaram famosos, mas não ficaram ricos. Aliás, muitos morreram muito pobres, mas a imagem deles ficou aí. O legado deles ficou aí. A história deles ficou aí. Então, ao menos isso. Não precisa você fazer sucesso e vender e ficar rico. Você lançando o seu livro com a sua história, já é um privilégio. Então, esse e-book é para incentivar as pessoas que desejam escrever um livro, que elas não se privem. Escreva esse livro. Compre vá lá aqui agora na Hotmart, compra esse livro, é baratinho, somente R$12. Compre esse livro, dá uma estudada, dá uma lida, vai ver como é que eu me tornei um escritor e você vai ver que é possível sim para você escrever um livro, tá? Muito obrigado a todos.